todos, boa tarde a todas. Estamos aqui nesse lugar super significativo para nós palmeirenses para celebrar e homenagear uma grande pessoa, um grande profissional. Eu gostaria que ficasse aqui ao meu lado, por favor, nosso treinador Abel Ferreira. Mas antes de eu conversar um pouquinho com vocês, eu gostaria que nós assistíssemos juntos um vídeo, por favor. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Sou um coração mole, mas a única palavra que me ocorre na minha cabeça é obrigado a cada um de vocês. De uma maneira especial e diferente, eu acho que ser do Palmeiras é um estilo de vida. E é por isso que nós utilizamos muito em Portugal o que é fixe. Conforme o tempo vai passando, tu vais sentindo isso. Mas é isto. Palmeiras é um estilo de vida para mim. Quantos momentos. Nossa, emocionante mesmo, meu querido. Hoje, pessoal, a gente está aqui celebrando não só um recorde, nós estamos celebrando a história, nós estamos vivenciando a história. Abel, daqui a 50 anos, 100 anos, nós estaremos, né? Os nossos estarão, não é? Pensando e lembrando desse momento histórico que nós estamos passando. São 11 títulos conquistados. Simplesmente o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. E eu tenho a honra, né, de ser a presidente que está vivenciando esse fato histórico, não é? E mais ainda, eu tenho o privilégio de estou no meu segundo mandato, todo o meu primeiro mandato, ter esse treinador fantástico ao meu lado e no meu segundo mandato também. Até o final do meu segundo mandato, estaremos juntos. Não tenho dúvida que celebrando muitas outras conquistas, também passando momentos difíceis, que aqui nós só assistimos os momentos
espetaculares, mas também passamos momentos difíceis juntos, né, Abel? Todos nós juntos, mas isso só nos deixa cada dia mais forte, querendo conquistar cada vez mais. Vocês conhecem esse treinador brilhante das entrevistas, do Abel na beira do campo, não é? Mas nós conhecemos o Abel, o homem, a pessoa que ele é, não é? A pessoa sensível, não é? A pessoa humana, que trata todos na academia de futebol de uma forma extremamente gentil. Sabe qual é o problema do futebol brasileiro, Abel? Eu sinto isso também, que no futebol as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então, quando chega um treinador, uma presidente que vem e fala a verdade, isso dói. Mas não tem problema, que no futuro não tenho dúvida nenhuma que as pessoas darão razão ao que você diz, ao que a presidente diz, e, aliás, a história está nos mostrando. Então, Abel, eu sou, como eu falei ali no vídeo, aliás, eu falo isso diariamente para ele, eu sou profundamente grata. É uma honra imensa ter você ao nosso lado. Eu quero agradecer do fundo do coração a sua família, as mulheres da sua família, que vocês sempre têm que atender o que as mulheres falam, que as mulheres sempre têm razão, não é? Eu não tenho dúvida que se não é a força que a sua família, né, te proporciona, você não seria o homem que você é. Aliás, você está cansado de falar isso, não é? Então, eu agradeço demais, agradeço também do fundo do coração a sua comissão técnica também, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, se você tem esse sucesso, se você é esse homem, porque você tem a sua comissão técnica ao seu lado, em qualquer situação. Obrigada, viu, rapazes? E como eu costumo dizer, que essa nossa história seja eterna enquanto dure. Isso não sou eu que digo, é Vinícius de Moraes, poeta maravilhoso, não é, que exprime a beleza das relações, e é assim que eu vivencio aqui no Palmeiras. E que tenhamos muitos, muitos momentos especiais. E como eu te falo, Abel, estarei ao seu lado em qualquer situação. Eu conheço a pessoa que você é, o trabalho, e que você é incansável. E é isso que eu gosto nas pessoas. As pessoas que não desistem jamais. E esse homem não desiste jamais. Obrigada, tá, Abel? Obrigada, gente. Obrigada. Ai, gente, são tantas emoções. O Abel, ele já é um técnico, uma pessoa, um profissional que já está eternizado nos corações de nossos milhões de torcedores, não é? Mas agora, a partir de hoje, você está eternizado aqui na nossa sala de troféus, não é, com essa homenagem que nós fizemos para você e que estará aqui para os nossos torcedores, né, apreciarem. Só para explicar a vocês, ali são objetos doados pelo Abel que vão ficar expostos para os nossos torcedores, objetos extremamente significativos. E agora, Abel, você está aqui eternizado, os seus troféus estão aqui e você também está eternizado aqui na nossa sala de troféus. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Estava a dizer ali à Presidente, antes de começar, parece que é a primeira vez que eu vou ser apresentado outra vez no Palmeiras. Eu acho o que me vai no coração, sinceramente, é uma gratidão imensa. Eu, quando cheguei ao clube em outubro de 2020 com a minha comissão técnica, rapidamente percebemos a grandeza do clube, não só pela estrutura, não só pela dimensão, não só pelo número de torcedores, mas também muito pela exigência e pela cobrança de termos que ganhar, e nós sempre muito fiéis àquilo que era o nosso trabalho, a nossa dedicação. Há muito que procurávamos um clube com uma grandeza e com a ambição do Palmeiras para nós também podermos vivenciar esses momentos de vitória e de glória, e logicamente que
não há treinador nenhum do mundo que seja vencedor sozinho. Por isso eu vos falo muitas vezes no Todos Somos Um, porque acredito mesmo e sinto que se não for assim não há outra forma. Portanto, eu sou extremamente grato, logicamente, à Presidente. Vocês sabem a relação que nós temos, o quanto ela me apoia e nos apoia a todos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Também já vos partilhei isso com vocês, mas não posso deixar de agradecer também ao Galiote, não posso deixar de agradecer a todo o staff que trabalha connosco lá na academia, não posso deixar de agradecer à minha comissão técnica, e tenham a certeza disso. Eu sou tanto melhor quanto forem as pessoas que me rodeiam, e nisso eu tenho muita sorte. É verdade que eu falo muito nas mulheres, sou rodeado de mulheres extremamente inteligentes, extremamente convictas, extremamente profissionais, mas tenho uma comissão técnica absolutamente extraordinária. Tive o prazer de contratar cada um deles e a primeira premissa foi olhar para os valores que cada um deles tem. Portanto, a eles, meu muito obrigado. E logicamente que não podia deixar de falar também dos nossos torcedores. Como a Presidente disse, e bem, o que nós vimos ali foi só o filé mignon, foi só a picanha, foi só o melhor que temos, mas a verdade é que os dissabores, as derrotas, as dificuldades, é isso que realmente nos molda, faz o nosso caráter, aguça a nossa resiliência e realmente nos faz sentir o quão fortes nós temos que ser para estar em cargos como é este, que é uma honra e um orgulho e um sonho poder fazer parte deste gigante que é o Palmeiras. Logicamente que não podia deixar de falar da minha família. Como vocês sabem, eles estão aqui comigo. É verdade que vocês também sabem que eu sou português com muito orgulho, mas o Brasil, e em especial o Palmeiras, está na minha vida, faz parte da minha história, com muito orgulho, com muita honra e com muita gratidão também. Isto não é meu, é nosso. Podem ter a certeza de uma coisa, enquanto estivermos juntos, tenham a certeza que compromisso, que trabalho, que foi algo que nós criamos aqui dentro, uma cultura de trabalho, uma cultura de compromisso, uma cultura de ambição, porque nós sabemos aqui que ganhar não basta, é um recomeço todos os dias, nós temos que estar permanentemente todos os dias no nosso melhor, para sermos capazes de responder às vossas exigências. Mas tenham a certeza, o futebol é mesmo assim, há 3 resultados possíveis, a ganhar, a perder, a empatar, mas como a Presidente falou, nós dentro da academia tenham a certeza que fazemos tudo o que podemos, tudo o que sabemos, tudo o que está ao nosso alcance, mas nós às vezes sabemos que a bola pode bater no poste e entrar, e pode bater no poste e sair fora. Agora, o que nós acreditamos muito é quando trabalhamos de forma séria, de forma honesta, com processos, com continuidade, estaremos sempre muito mais próximos de ganhar. Termino como acabei. Muito obrigado. Ser palmeirense é um estilo de vida do qual eu aprendi a amar. Muito obrigado. Agora vou entregar uma placa. Olha, eu não ia ler, mas eu vou ler, que está tão linda. Segura. Uma placa para você e para sua comissão técnica. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Adivinha de quem é? Claro, Fernando Pessoa. Pois foi assim, com alma inquieta, coragem inabalável e trabalho árduo, que Abel Ferreira escreveu um dos mais imponentes versos de sua história na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ao alcançar o 11º título à frente do maior campeão do Brasil, você se tornou o técnico mais vitorioso do clube em todos os tempos, perpetuando uma trajetória que transcende a frieza dos números e ecoa nos corações calorosos dos milhões de palmeirenses espalhados pelo mundo. Obrigada, Abel, por compartilhar conosco esta obra magnífica que nos faz crer nas vitórias, que nos faz sonhar e que já nasceu eterna. Obrigada, meu querido. Obrigada. Obrigada, gente. Eu queria chamar a comissão técnica. Vem aqui. Vamos tirar uma foto todos juntos. Né? Vamos celebrar juntos. Abel,
Braço aqui para cima, ó. À sua esquerda. Boa tarde. Rodrigo Fragoso, da TNT Sport. Abel, vou aproveitar esse momento para fazer 2 perguntas, já que estamos fora do futebol, estamos falando de homenagem também. A primeira é a seguinte, hoje eu assisti de novo a sua apresentação aqui no Palmeiras, que aconteceu no dia 4 de novembro, eu peguei algumas frases e me chamou a atenção o seguinte, você diz, peguei o livro da história do Palmeiras e é muito pesado, você repassa o livro ali na apresentação, e aí você diz, o presidente estudou a mim e eu estudei o clube. O que eu mais gostei de ouvir foi que ele sabe o que quer para o presente e para o futuro do clube. Mas ao longo da entrevista você não disse o que ele queria para o presente e para o futuro. Então, queria que você trouxesse esses bastidores em relação ao que ele queria para o presente e para o futuro, e se você conseguiu aquilo que ele queria. E uma segunda, que quando o Gomes fez uma homenagem, ou melhor, foi homenageado aqui, eu perguntei a ele se ele se arrependia de alguma coisa em toda a passagem que ele viveu no Palmeiras até agora. E ele disse que se arrependia de não ter celebrado tanto os títulos, de ter mais sentido alívio. E que o último título, o título paulista, ele pôde comemorar. Ele deixou isso de lado e ele deixou de sentir o alívio e curtiu. Você tem algum arrependimento nessa passagem? Essas 2, por favor. Muito obrigado pelas perguntas. Olha, quando um presidente faz uma entrevista a um treinador, e acho que o deve fazer mesmo para perceber realmente que tipo de treinador tem, que tipo de personalidade é, que tipo de homem é, logicamente que o presidente deve fazer perguntas e o treinador também. E uma das minhas perguntas, porque eu não consigo ser diferente daquilo que eu sou, é exatamente perguntar como é que o clube estava, o que é que o clube queria, o que é que pensava para o presente, o que é que pensava para o futuro. E nessa mesma entrevista também deve dizer que eu sou um treinador de projetos. Nessa mesma entrevista que tu viste, deve exatamente dizer isto. Então, quando nós chegamos, a verdade é que o presidente Galeotti, que foi o primeiro presidente que eu tive, não pediu título. Pediu-me, acima de tudo, que seguisse aquilo que era uma visão do clube, não só formar uma equipa competitiva, mas também apostar na formação. E, logicamente, Palmeiras, seja em condição que for, vai sempre lutar por títulos, mas ao longo do tempo acreditava que pudéssemos continuar a fazer crescer um clube de forma sustentável. Depois do presidente Galeotti, passado um ano e meio, surgiu a nossa presidente Lela, com uma ambição e com uma visão muito forte daquilo que queria para o presente também e para o futuro, tornar a equipa cada vez mais competitiva, tornar a equipa cada vez mais sólida, com processos muito, muito próprios, com processos de continuidade. E logicamente, como te disse, nós fomos criando conexão, fomos criando pensamentos uníssonos, fomos criando sintonia. A presidente, apesar de ter chegado mais tarde ao futebol, mas sempre com uma visão muito séria daquilo que é gerir e a gestão de um clube, que nos ajudou muito, não só na parte desportiva, mas também na parte financeira. E o clube hoje está melhor que nunca, sólido em todas as suas vertentes e super competitivo, onde o treinador tem tudo o que quer, tem uma equipa extremamente competitiva e sólida, porque nós sabemos que uma equipa como o Palmeiras tem que estar constantemente a lutar por títulos. É verdade que quando eu cheguei também disse, não prometo títulos. Já o ano passado eu disse e vou continuar a dizer, eu não consigo prometer títulos, porque o Palmeiras não é o único competidor. O Palmeiras é um dos competidores que luta pelos mesmos objetivos dos outros. Agora o que te posso dizer é que chegamos a um nível de estrutura, de competência, de capacidade em todas as suas departamentos dentro do clube extremamente ou muito forte. Portanto, como te disse, estou onde quero estar, estou onde gostam que eu esteja, estamos num clube gigante e sempre a lutar para ganhar, que é algo que também partilhamos, porque, como eu disse, não há treinador nenhum no mundo que seja vencedor sem se juntar aos melhores. Não conheço nenhum treinador que seja grande sem se juntar
aos grandes clubes. Portanto, foi algo que foi projetado, é algo que continua a ser seguido e acredito que no futuro seguramente que o clube continuará seguindo esta linha. Olha, a verdade é que no regrets é uma coisa que eu não gosto, sem arrependimentos, não gosto muito de olhar para trás. Gosto de coragem, gosto de risco, gosto de audácia. Acho mesmo, e digo isto muito aos meus jogadores e posso partilhar com vocês, acho que o maior risco na nossa vida é não arriscar. Não tenho arrependimentos, tenho acima de tudo um sentimento, como te disse, de muita gratidão. Volto a repetir, sou português com muito orgulho, mas o Brasil, e de forma muito especial o Palmeiras, fazem parte da minha vida e farão parte da minha história seguramente. Abel, ao lado, tudo bem? Boa tarde, Lucas Herrero, TV Band. É tão difícil encontrar um relacionamento saudável e duradouro no meio do futebol. E o seu com o Palmeiras tem praticamente 6 anos, né? O que o Palmeiras tem de diferente que te fez ficar por tanto tempo? E o que você acredita ter de diferente que fez o Palmeiras te manter por tanto tempo? Já que você não gosta de olhar para o passado, qual que é o teu maior sonho que você ainda não atingiu no Palmeiras? Muito direto, o que me faz e que me fez continuar no Palmeiras é a nossa diretoria, a nossa presidente. Tenho a certeza absoluta disso. Dificilmente, a não ser em clubes como o City, onde o Guardiola decidiu por sair, em clubes como o Liverpool, onde o Klopp decidiu depois sair, mas já depois de estar, estamos a falar, 7, 8 anos seguidos, é muito difícil tu hoje conseguires encontrar um clube onde tenham presidentes que pensem da forma que a nossa presidente pensa. É raro, está a ficar escasso. Porque o que nós assistimos hoje muitas vezes é o treinador cada vez menos tem um papel naquilo que é não só a gestão do elenco, não só a visão daquilo que é a parte desportiva dos clubes, cada vez menos os treinadores têm essa influência. Cada vez mais se vê o treinador só, tens estes jogadores, é com estes jogadores que tu vais treinar, é com estes jogadores que tu vais competir. Não vamos mais longe. O Chelsea ganhou-nos no Mundial de Clubes, o seu treinador foi mandado embora, ou foi embora 3, 4 meses depois, que curiosamente agora está no Manchester City. O que eu te quero dizer, e o teu colega seguramente, não quero dizer o nome dele, mas sei muito bem qual é o nome dele, o Rodrigo, viu a minha entrevista quando eu cheguei. É com projetos que nós lá vamos. É com relacionamentos. É com confiança naquilo que estamos a fazer. É com processos. É com continuidade. Cada vez mais é difícil. Porque ganhar uma vez é difícil. Agora ganhar de forma consistente é desgastante. Isso é desgastante. Mas, como te disse, o que me faz continuar é exatamente isso. São as relações humanas que tu crias dentro do clube. Faz que mais um treinador quer do que poder participar naquilo que é a função dele. Mais um treinador quer quando tem todas as condições, todas as estruturas para poder continuar a ambicionar título. Isso é que me fez ficar, foi isso que me fez trazer a minha família para aqui, foi a nossa presidente, que sabe, vice-presidente, aqui no Brasil, eu vou perder 3, 4 jogos porque ninguém ganha sempre e a presidente depois vai me mandar embora. Ela só me disse, queres o meu avião para ir buscar a tua família para cá? Estamos a falar há 3, 4 anos atrás. Isto não se encontra em lado nenhum. Por isso é que eu faço, juntamente com a minha comissão técnica, o que for preciso de dedicação, de trabalho, para merecer o lugar que eu ocupo, porque sei não só quanto a presidente confia, mas quantos nossos torcedores esperam que o treinador, o seu staff, a nossa comissão técnica e os nossos jogadores retribuam. Eu sei que a melhor forma, a única forma de vos encher realmente de satisfação e prazer é ganhar título. Mas eu costumo dizer muitas vezes, se me perguntarem de todos os títulos que eu ganhei, o que é que mais fica, se é o destino ou o caminho, eu vou-vos dizer
que é o caminho, é perceber que quanto mais altos são os nossos objetivos, quanto mais alto é o nosso desejo, mais sofrimento e dedicação, resiliência nós temos que ter. Está na mesma medida. Os nossos sonhos, há um preço que nós vamos ter que pagar. E eu estou disposto a pagar esse preço para ver os nossos torcedores felizes, para ver os nossos jogadores felizes, para ver as famílias deles felizes e, logicamente, para também estar feliz e de consciência tranquila de que dou o meu melhor para corresponder a todas as expectativas que têm em nós. E a segunda pergunta era... Olha, eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. O ano passado bateu na trave, e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso. Mas esse é o meu maior sonho, mas é continuar a conquistar títulos, porque no meu livro, eu não quero dizer aqui, no meu livro está lá bem escrito o que é que significa para mim ganhar títulos. E eu gosto de sentir esse prazer, esse sabor, que é muito rápido, começa de novo, mas é algo extremamente prazeroso e é por isso que nós trabalhamos, é isso que nos move, em busca dos títulos, é isso que nos move. Abel, Gustavo Soler da TMC, até aproveitando a presença do João Paulo Sampaio aqui também, porque recentemente você também foi homenageado lá na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, com a biblioteca Professor Abel Ferreira. Como tem sido essa sua relação também, olhando não só para o momento do futebol, mas para esses jovens, essas crianças que ainda estão em processo de formação e já vivenciando o ambiente de Palmeiras? O que você acredita que o Palmeiras, com esses projetos, com essas iniciativas, podem conseguir extrair o melhor dessas crianças também, não só pensando neles virarem ou não jogadores profissionais, mas eles vão virar adultos em determinado momento da vida? E uma segunda pergunta, você acabou de citar o seu primeiro livro, com o que você já viveu pós esse livro. Vem uma outra edição do livro do técnico Abel Ferreira? Não sei, um dia talvez. Agora não penso nisso, tenho muito trabalho pela frente. Olha, quando falo num clube, e não falei no João Paulo, mas claro que o João Paulo faz parte dessa estrutura. Eu falo em 3 pessoas: a nossa presidente, a Leila, o nosso diretor, o Barro, o treinador e, logicamente, que o João Paulo, que é o nosso coordenador da base. Vocês, se calhar alguns de vocês se lembrarem dos vídeos da minha chegada, o João Paulo estava junto. Tenho também com ele uma relação extraordinária, de gratidão também, um profissional com uma competência extraordinária. Há jogadores que eles às vezes trazem, que passam por nós e ele diz: esse já não vai descer. Eu, talvez não, esse já não vai descer. Mas era algo que já estava feito. Eu quando cheguei ao clube, o clube já tinha estruturas muito fortes. Eu, como disse, tive a sorte, depois, quando com a entrada da nossa presidente, as coisas continuarem a crescer e a ser mais sólidas ainda, em busca de mais títulos ainda, com o reforço do time, do elenco, para sermos cada vez mais competitivos. É isso que nós podemos prometer, é continuar a elevar esta exigência, mas logicamente que a base faz parte deste processo. Eu sei que alguns dizem que há clubes que são tão exigentes nas vitórias que não há espaço para apostar na base. Não há nenhum clube no Brasil que tenha tanta exigência como tem o Palmeiras em ganhar. Não há nenhum clube. E nós temos a coragem, a audácia e o risco de apostar, de suportar, de ajudar, de cuidar destes moleques que depois nos vão dar orgulho e nos vão dar satisfação, não só porque alguns vão ser vendidos, porque isto é uma máquina que tem que rolar, mas sobretudo porque nós não tiramos também da cabeça a nossa ideia de lutar por título. E o Palmeiras é capaz de o fazer. O Palmeiras é capaz de o fazer. E a nossa presidente quando tomou posse, foi a primeira: eu quero uma equipa jovem, eu quero uma equipa com energia, eu quero uma equipa que corra, eu quero uma equipa que ganhe. Quando tu sabes muito bem qual é a visão do nosso líder, é sempre muito mais fácil quando tu tens processos
já solidificados, como é o caso da base. Logicamente que nem todos os anos as safras são as mesmas, mas nós temos conseguido sempre integrar no plantel principal 2, 3 jogadores que acabam por, mais cedo ou mais tarde, dar resposta a essa exigência que é estar constantemente a lutar por títulos. E nós isso fazemos muito bem. O Palmeiras já fazia bem. O João Paulo, antes de eu chegar, já estava há 4 ou 5 anos já. Como é que tu metes o trabalho da base? Não é num, 2, 3 anos. É com processos, é com continuidade e ao longo do tempo. E a mim eu fico particularmente contente quando eu vejo que o nosso coordenador pensa no jogador, mas pensa no homem. Isso para mim é algo... Uma coisa é o Abel aqui a falar com vocês tranquilo, outra coisa é o Abel a competir. Eu ainda ontem estava a jogar pádel com os meus adjuntos e não fui capaz de controlar e quase que parti a raquete a bater com ela no vidro. Há algo que eu não te sei dizer. Eu ainda não consigo controlar. É o meu lado, o meu instinto competitivo. Mas eu acho que a maioria dos brasileiros já devia saber, porque vocês tiveram um campeão que fazia o que fosse preciso para ganhar. Era o Ayrton Senna. Era um exemplo fora das quatro da pista, mas na pista era o que fosse preciso fazer para ganhar. Não havia meio termo. Ele não tinha meio termo. Era a fundo em todas as curvas. E às vezes, não ganhou sempre, mas lutou sempre para ganhar. Mas resumindo, como te disse, há um trabalho de processos, há um trabalho de continuidade, há um trabalho muito sério que é feito dentro do Palmeiras, e o João Paulo, seguramente, é outro dos responsáveis por tudo aquilo que se passa dentro do clube e pela formação dos jovens também. Tudo bem, Abel? Boa Olá. tarde. Luísa Boreto, da Rádio ZFM. Vou até trazer algumas outras falas suas também. E você costuma dizer que o importante é o processo, é deixar um legado, e falou hoje também que ganhar não basta. O que mais te orgulha nessa sua trajetória no Palmeiras? Os títulos ou a cultura que você acredita ter construído aqui dentro? E também qual mudança mais te deu orgulho de construir e que talvez passa despercebido para quem olha apenas os resultados? Equilíbrio na derrota e nas vitórias. Acho que é o que mais me orgulha. Nós conseguimos, dentro do clube, manter esse equilíbrio. É muito difícil conseguires, num mundo tão exigente como é o futebol, num mundo onde a paixão está muito para além daquilo que é a razão, e acho que é isso. Acho que é o equilíbrio em todos os momentos. Sabes, das 24 horas, é exatamente isso. Falei, houve aqui há uns anos, 1 ano, 2 atrás, não sei, 3, é 24 horas e temos o próximo jogo. Eu acho que a cultura de trabalho, ou a exigência na cultura de trabalho que nós já tínhamos, um compromisso coletivo, não pode ser só dos jogadores ou só da comissão técnica, de todos os departamentos, e de entender a responsabilidade que é fazer parte da família Palmeiras, fazer parte deste grupo, fazer parte deste clube, fazer parte da história deste clube, fazer parte da exigência que é diária de estar num clube que nos exige o máximo de cada um. Não é o máximo de treinador, não é o máximo de jogador, é o máximo de cada um de nós. Eu acho que não fui só eu que criei, é isso que vos quero dizer. Eu acho que nós combinamos todos muito daquilo que é as nossas ambições, o de procurar ser melhores todos os dias. Eu volto a repetir o que eu digo muitas vezes aos nossos funcionários, aos nossos jogadores, à minha comissão técnica, é eu querer ser melhor hoje do que aquilo que eu próprio fui ontem. Acho que esse é o maior desafio que nós temos, e é por isso é que eu vos digo muitas vezes, o maior adversário está dentro de nós. Nós somos muitas vezes, não quase sempre, os nossos próprios limites. Só para terminar essa parte, meu pai sempre me disse: tu nunca vais sair daqui, nunca vais sair da saia da mãe, vais andar sempre por aqui. Por isso é que alguns dizem eu sou um coração mole. Sou um coração mole que eu fui criado sempre com muito amor e carinho, com pouco, mas com muito amor e carinho. E por isso é que eu falo muitas vezes que a minha base de trabalho começa sempre no relacionamento.
Se estou onde todos estão bem e onde querem que eu esteja e onde eu quero estar, é aí que tu deves continuar. E é esse instinto que eu sigo. É aqui que tu gostas de estar, é aqui que as pessoas gostam que tu estejas. Sou muito bem tratado, não só pelos palmeirenses, mas pelos brasileiros. Porque é que eu hei de mudar? Então, há que continuar a dar o nosso melhor e sempre focado naquilo que são os objetivos. Abel, tudo bem? Guilherme Giuliari aqui. Perguntei para o Gomes, na homenagem a ele, qual foi o jogo mais importante nessa trajetória toda. A sua trajetória junto com a da comissão são 434 jogos. Para ele eu perguntei só da vitória. Além da vitória, eu queria saber qual que é a derrota mais dolorida também para você nesses quase 6 anos. Olha, a vitória foi a última. Olha, sabes... não te consigo dizer qual é a derrota mais dolorida, não te consigo dizer. Sinceramente, quando é que foi a que nos custou mais? Já não me lembro. Sabes, eu estou sempre a pensar no que vem a seguir. Logicamente, se tu me perguntas, nós já ganhamos uns quantos títulos, mas já perdemos outras quantas finais. Não é que nós estamos a... São 11, mas já perdemos uns 6 ou 7 em termos de finais. Portanto, isto é o desporto, isto é o futebol, isto é a nossa vida. Ela não é feita só de rosas, só de mousse de chocolate ou de manga, tem muita espinha, tem muito osso para roer, tem muita resiliência, tem muita dificuldade e, como eu te disse anteriormente, é isso que molda o nosso caráter. Eu costumo dizer que os momentos bons a onda leva, os momentos difíceis é que nos mostra quem nós realmente somos. Até que ponto nós estamos preparados para aquilo que são os nossos desafios. Mas, como te digo, a minha última memória é o último jogo, temos aqui um interregno e o meu foco agora é já o próximo. Abel, aqui atrás, Matheus Ribeiro, TV Globo, boa tarde. Na homenagem que você recebe no CT em Guarulhos, com um espaço de leitura com o seu nome também, você fala uma frase que me marcou, que seria: não sei por onde vou, mas sei que é por aí. Essa frase ela mostra que não necessariamente você tinha todas as respostas, mas tinha, acima de tudo, convicção. No seu primeiro trabalho aqui no Brasil, né, quando você chega aqui ao Palmeiras, em que momento você percebe realmente que seria possível de construir esse legado que você construiu hoje, não tendo necessariamente todas as respostas, mas tendo essa convicção de que seria possível fazer? Obrigado. Quando conheci o Gagliotti e a nossa Presidente na minha apresentação. A nossa Presidente foi na minha apresentação. Infelizmente, o nosso Presidente tinha acabado de perder o pai, se vocês se lembram, e quem esteve connosco foi o Sr. Zé Roberto e a Lela, foi a pessoa que esteve comigo, estivemos a falar. A partir do momento que tu começas a perceber... Eu, quando disse à minha esposa que tipo de... Porque, não que eu não seja grato aos outros presidentes que eu tive, mas eram pessoas completamente diferentes. E quando eu disse à minha esposa: olha, eu estou num clube onde os dirigentes são assim. São pessoas normais, são pessoas que entendem o futebol, são pessoas com projetos, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que estão habituadas a triunfar na vida, são pessoas que são capazes de ser resilientes no momento de turbulência. E a minha mulher, numa primeira fase: mas o futebol não é assim. Eu disse: mas para toda a regra há exceção. Eu acho que o Palmeiras é uma exceção. E como te disse, depois de começarmos a criar relacionamento, depois de começarmos a criar relações e conhecendo-me a mim como eu me conheço, sendo um dos meus pilares enquanto treinador a cultura humanista e perceber que havia empatia, havia sintonia, havia sincronização, e quando isso acontece, quando há essa convicção e esse sentimento, acho que deves seguir esses sentimentos, e foi isso que me fez estar, como te disse, onde quero estar, onde querem que eu esteja, e por compromisso, porque eu neste clube tenho tudo. E a minha família, que é outra coisa que as pessoas aqui falam um pouco, gosta de estar aqui. Porque é que eu vou mudar quando a minha família é a base disto tudo? Porque quando as coisas apertam, quem é que segura? Quem é que treina o treinador? É a nossa Presidente e as 3 que estão lá em casa. E a minha mãe, que está a 10 horas de avião, que
Diz, tem calma, filho, porta-te bem. Está sempre a dizer, porta-te bem, porta-te bem, porta-te bem. Por isso, como te disse, são esses sinais que tu deves seguir e deves, logicamente, olhar para a cultura do futebol, como é que o futebol está hoje no Brasil e no mundo, e ele está todo igual em todo lado. Mesmo nos clubes mais pequenos, quando tu não ganhas, há sempre a cobrança. Portanto, são esses sinais que tu tens que ler e perceber onde estás, com quem estás e o projeto onde estás. E quando há liga, há esse encaixe, acho que deves continuar. Não foi por acaso o Mourinho que falou. Eu nem sabia que o Mourinho conhecia a nossa presidente, eu nem sabia que o Mourinho conhecia tão bem o Palmeiras, e falou, eu já troquei várias vezes, e falou no Abel, porque é que o Abel, muitos quando ganham saem, e o Abel ganha e continua. É por essas razões que te falei, pelas relações humanas que nós temos, porque estamos num clube gigante, porque estou num país e num clube onde as pessoas têm carinho e um respeito muito grande, e onde eu tenho uma gratidão por tudo o que nós conseguimos juntos, e se Deus quiser, com o trabalho, com a ajuda de todos, iremos continuar a dar-vos alegrias, que é isso que nós queremos. Aqui, Abel, tudo bem? Boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você está falando sobre essas relações humanas, né? Sobre o convívio. Você falou também sobre ser uma pessoa muito intensa, né? A gente vê à beira do campo, sobre ser competitivo também. Eu queria trazer também a questão sobre a sua relação com a imprensa. De uma pergunta totalmente assim desprovida mesmo de... como que eu posso dizer? Uma pergunta assim, no momento que você está desmontado. Como que você vê a sua relação com a imprensa? Se você vê a imprensa brasileira diferente da imprensa em todo o mundo, como imprensa também a gente se coloca num papel de que nós mesmos, muitas vezes, questionamos o momento que a imprensa brasileira vive, e como que você vê o nosso papel em relação ao jornalismo esportivo, e especialmente ao futebol. Muito obrigada. Olha, obrigado pela pergunta. Eu acho que a responsabilidade é minha, porque eu às vezes é que não me sei expressar, sinceramente. Eu, em vez de dizer os jornalistas, eu não devia dizer os jornalistas, eu devia dizer o nome do jornalista ou da pessoa. E esse é o meu maior erro. É não dizer, eu às vezes digo jornalistas, mas não era os jornalistas que eu quero dizer. E às vezes acredito e tenho toda a razão de levar para... mas ele está a dizer os jornalistas são todos. Não são, porque o futebol precisa de vocês muito. Vocês são o porta-voz daquilo que eu falo. Eu, se fosse um bocadinho mais, se calhar isso mesmo, mais inteligente, devia dizer, mas os jornalistas são aqueles que te fazem ouvir. Eles podem te ajudar. Porquê que tu andas sempre, às vezes, a cutucar os jornalistas? Mas não é os jornalistas, né? Não é, porque eu sei que os que estão comigo diariamente, eu quando falo nos jornalistas, não é para nenhum de vocês que estão aqui. Agora há 3 ou 4 que custa-me ouvi-los, custa-me engoli-los. E às vezes quando eu vou à imprensa, e é isso que eu peço a vossa paciência, eu estou acabado de sair de um jogo, eu ainda não respirei, estou chateado porque perdi o jogo, ou porque já me estão a meter um microfone à frente, e muito bem, às vezes perguntas muito bem elaboradas, e eu ali com um montão de dinamite cá dentro, e eu não consigo ainda ter esse controle, mas devia dizer, é o fulano, é o Manel, é o Joaquim, porque eu vou-vos dizer, eu não fico chateado quando vocês dizem o Palmeiras jogou mal, eu não fico chateado quando vocês dizem o Abel substituiu mal, porque é verdade, às vezes é verdade. O que eu fico chateado é quando me ofendem. Eu fico chateado é quando ofendem a minha família. Eu fico chateado é quando dizem mentiras. E eu, se fosse mais inteligente, porque eu deixo que... Eu sou como um espelho. Eu sou um espelho. Eu sou um espelho. Eu não consigo disfarçar. A minha mulher já não é assim. Se nós estivermos chateados por alguma coisa, alguma discussão que fazemos em casa e nós formos sair, se vocês olharem, vocês não vão ver se a minha esposa está chateada. Vocês vão saber. Mas se for comigo, vocês vão ver isto. Este não está bem, eu sou transparente. Eu não consigo. Mas não tenho absolutamente nada, mas nada contra nem os jornalistas, nem o jornalismo. E vou-vos dizer mais. Ele é aqui.
ele é igual em Penafiel, em Lousada, no Brasil, em Inglaterra, em Espanha, na Argentina, e não vai mudar. Não vai mudar. Mas eu tenho muito apreço, muito respeito e muito carinho, sobretudo para aqueles, falo que aqueles que têm que andar no terreno, têm que ir para ali, têm que ir para lá, têm que apanhar chuva, muito mesmo. Mas às vezes, por me expressar mal, por fazer da parte o todo e dizer o Abel não gosta da imprensa, isso é mentira. Eu já vos disse que o que me custa mais é essa parte da mentira e da parte da ofensa. Agora, da crítica, eu vivo com a crítica desde os meus 20 anos, desde que comecei a ser profissional de futebol. Toda a gente gosta de ouvir elogios, não é? Em 10, acontece isso muito connosco, só para terminar. 10 pessoas, 9 fazem um elogio, ou uma critica. E às vezes nós vamos para casa a dizer, poxa, está toda a gente a dizer que eu sou elegante, e uma chamou-me gordo, eu vou para casa, pá, mas eu sou gordo. Eu não sei que eu não vou agradar a toda a gente, nem Deus foi capaz disso, quanto mais eu. Tenho um respeito muito grande pelos jornalistas. Não tenho amizade não faço amizade com jornalistas como não faço com agentes, porque eu sei daquilo que eu vivo do meu trabalho, eu vivo de vitórias, e esse é o meu foco, mas nada contra vocês, mas acredito que mais calmo, sem jogo, não sendo logo a seguir ao jogo, que é outra coisa, vocês querem que eu me porte a seguir a um jogo como se eu fosse o Papa. Acho que não vou conseguir. Ou melhor, vou fazer um esforço para conseguir. Boa tarde, Abel. Camila, do GE. Dava para ver que logo no início, quando você estava assistindo aqui o vídeo, você estava um tanto emocionado. Parecia até que no início da entrevista você estava até um pouco nervoso, que não é muito normal em dias, em entrevistas, acompanhando você. Então, em um dia diferente como esse, eu queria te perguntar como é que tu escolheu os itens que estão expostos ali e o que é que tu conversou com a tua mãe sobre esse dia, já que tu falou sobre ela? Olha, as sapatilhas têm a ver com o Todos Somos Um. Todos somos diferentes, todos somos iguais, que é esta pulseirinha que eu tenho aqui, preta e branca, já há quase tempo de jogador. Aquela camiseta solidária. Como um bom português gosta de vinho, eu trouxe um vinho. Acima de tudo, coisas que nos lembre. Fiz questão de dizer ao Fernão que queria uma bandeira do Brasil e de Portugal juntas. Como eu disse, sou português com muito orgulho, mas a minha história e a minha vida será seguramente ligada também ao Brasil. Tenho ali um livrinho que eu faço-vos um desafio, se conseguirem decifrar o que está ali escrito. Por isso fica um desafio. Nem eu às vezes sei aquilo que escrevo, mas tenho ali algumas coisas escritas. Tenho ali um cofrinho que foi um ano de 23, todos os anos nós criamos aqui um tema, que era onde nós juntávamos os nossos pontos, e tenho os livros. Eu acho que o livro é algo que começou com uma ideia, com uma semente, e que nós aqui no Brasil a concretizamos. Tivemos várias editoras de Portugal que quiseram que o livro fosse lançado lá, e nós dissemos que não fazia sentido absolutamente nenhum, se foi aqui que tudo aconteceu. Portanto, é um pouquinho isto. Quando falo com a minha mãe, está-me sempre a perguntar as mesmas coisas, se eu estou bem, se a minha família está bem, se os meus meninos estão a portar bem, se os meus jogadores estão bem, está-me sempre a perguntar isso. É sempre muito bom poder falar com ela, algo que eu particularmente... O João Paulo diz muito bem, há que os telefones celulares, em determinados momentos, devemos mesmo desligá-los, mas nesses momentos é impossível. Se não fosse o telefone, para poder ver a minha mãe e o meu pai, ia ser mais duro ainda. E a outra pergunta que fizeste, eu esqueci-me. Não, eu não lhe disse nada. Nem a minha família está aqui, ainda não disse nada. A minha família sabe, mas eles estão em Portugal, chegam no final do mês. Estou cheio de saudades. Mas não falei ainda nada com eles. Tá, muito obrigado a todos.
E ó, deixa só dizer isto, eu estava nervoso porque parecia que eu ia ser apresentado a primeira vez no Palmeiras. Estava a dizer isso ao Presidente. Já fui apresentado, mas estava realmente nervoso, mas pronto, acho que já passou. Tá, muito obrigado. Eu esqueci-me. Queria agradecer. Obrigado, Fernão. Eu se calhar não agradeci a toda a gente, mas pronto. Queria agradecer aos 20 sócios Avanti que estão aqui. Eu lembro-me de uma vez fazer um desafio, se chegássemos a não sei quanto, que ia almoçar ou jantar, e acho que já batemos esse recorde, certo? Já vamos em 160. Eu acho que era 120 que eu tinha dito. Já vamos em 160. Alguma coisa nós devemos estar a fazer bem dentro do clube. Parabéns a vocês, muito obrigado, é um gosto ter-vos aqui, está bem?